Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o famoso refluxo, sobre as regurgitações e a doença do refluxo. Vamos aprender a diferenciar. Então, se você tem um bebezinho pequeno que gorfa com bastante frequência, que vomita com bastante frequência, que regurgita com bastante frequência, esse vídeo é para você. Para começar, a gente precisa dizer que a grande maioria dos bebês vai ter algum tipo de refluxo, né? Nós adultos temos vários episódios de refluxo ao longo do dia. Por quê? Porque a gente tem ali entre o estômago e o esôfago, que é o estômago e o nosso caninho da boca até o estômago, a gente tem um buraco aberto, né? Então a gente tem o conteúdo gástrico, muitas vezes ele acaba voltando pelo esfíncter esofágico inferior, que é ali um esfíncter que divide o esôfago do estômago. A gente tem esse esfíncter aberto, né? E ele se fecha conforme a gente vai amadurecendo. E o bebê acaba tendo esse esfíncter, esse músculozinho que divide o esôfago do estômago, bem imaturo, bem frouxo. Por isso que ele acaba tendo mais episódios de refluxo do que um adulto. Mas a maioria desses episódios de refluxo não trazem sintoma nenhum. A criança simplesmente apresenta retorno desse conteúdo gástrico, na maioria das vezes depois de mamar, né? E aí ela pode ter alguns episódios de regurgitação. Então são alguns episódios em que o leite vai voltar pela boquinha do bebê. Isso é muito frequente. Quase 50% dos bebês vão ter episódios de refluxo, principalmente ali por volta do terceiro, quarto mês, que é o pico do refluxo. Bebês menores têm mais chance de ter refluxo e ao longo do tempo, conforme eles vão crescendo, esse esfíncter vai se amadurecendo e esses bebês diminuem a chance então de regurgitar, né? E quando é que eu devo me preocupar com esse refluxo? Na grande maioria das vezes a gente não tem nada para fazer. Por quê? Porque trata-se de um refluxo fisiológico. Quando eu falo fisiológico, nada mais é do que um refluxo comum, um refluxo habitual que não traz nenhuma consequência para o bebê, não traz nenhum problema de saúde, que faz parte da sua imaturidade desse esfíncter e que vai passar sozinho. Então, quando a gente fala em refluxo fisiológico, é aquele refluxo em que o bebê não tem sintomas importantes associados. Então, é um bebê que não é muito irritado, é um bebê que mama e dorme bem, é um bebê que ganha peso bem. A gente tem até uma expressão, tem até um post nosso aqui no Instagram que chama o vomitador feliz, que é aquele bebê que regurgita várias vezes ao longo do dia. E mesmo assim ele tá feliz. Na maioria das vezes é porque ele mamou demais, então ele mamou além da sua capacidade do estômago e acabou voltando um pouquinho de leite. Para essa criança, independente do número de regurgitações, então não importa se o seu bebê regurgitou 10 vezes no dia, pequena quantidade daquele leite coalhado com os gruminhos esbranquiçados, sabe? Ou se ele regurgitou 2 ou 3 vezes, se o bebê não tem nenhum outro sintoma associado, é um bebê que ganha peso bem, é um bebê que não é um bebê super irritado, e quando eu falo irritado, a gente não pode associar qualquer tipo de choro a refluxo, né? A gente tem várias hipóteses para pensar em choro, mas aquele bebê que mama e mesmo assim tá muito irritado, aquele bebê que tá sempre chorando, que tá se jogando para trás durante a mamada, esse é o bebê que a gente precisa investigar outras causas. Mas um bebê que tem um refluxo fisiológico, na maioria das vezes ele é um bebê sorridente, é um bebê que vomita 1, 2, 3, 10 vezes pequena quantidade de leite e tá tudo bem, e continua ganhando peso e continua super saudável, tá? A gente também é importante a gente diferenciar vômitos de regurgitações, que as regurgitações são os gorfos, né? Aquele leitinho que volta na boquinha do bebê, na maioria das vezes com esse leite coalhado. Os vômitos, normalmente, eles precedem algum sintoma, então a criança fica nauseada, fica fazendo uns movimentos abdominais, fica enjoada e aí depois ela vai vomitar. Os vômitos normalmente têm um conteúdo em maior quantidade e essa criança está com outros sintomas associados, ela dá indícios de que ela vai vomitar. O refluxo fisiológico não, a criança acabou de mamar e de repente ela solta aquele pouquinho de leite da boquinha. Às vezes, em alguns casos, até a quantidade de leite é um pouco maior, a gente até confunde um pouco o vômito da regurgitação, mas é um bebê que está feliz ao longo do resto do dia, ele não regurgita ele não vomita várias vezes em grande quantidade, não apresenta nenhum sinal de desidratação, é um bebê super saudável e a gente não deve se preocupar. Por que não? Por que a gente não trata todo o refluxo? Porque a gente sabe que os tratamentos de refluxo têm vários impactos, têm vários efeitos colaterais e sabendo que essas regurgitações são esperadas e normais para a idade, a gente não deve encher nossa criança de remédios sem a menor necessidade. Mas
Não se tratando de refluxo fisiológico, a gente entra na linha das doenças, a doença do refluxo gastroesofágico. Quando que eu preciso me preocupar que esse bebê tem um refluxo mais importante, que esse bebê deve ser tratado? Bom, primeiro a gente precisa saber quais as crianças têm maior fator de risco para ter essa doença do refluxo. E elas são os bebês prematuros, que tem aquele esfíncter, aquele músculozinho ainda mais prematuros do que um bebê que nasceu a termo. Os bebês que têm algum problema neurológico, que tem alguma doença genética, como por exemplo síndrome de Down, paralisias cerebrais, outras doenças neurológicas podem ter maior chance de ter refluxo. E bebês que têm tabagismo passivo. Então bebês em que dentro da casa tem alguém que fuma, os pais fumam e que a criança é exposta ao cigarro. Esses bebês têm mais chance de ter a doença do refluxo. E quais são os sintomas da doença do refluxo? Bom, é tudo aquilo que não é fisiológico, né? Então a gente pode perceber uma criança muito irritada, uma criança que se joga para trás, a gente até chama essa posição de obstótron. A criança fica envergada para trás porque ela pode ter sintomas de esofagite, que é uma inflamação no esôfago causado por esse suco gástrico que está voltando toda hora ali no esôfago. É uma criança que não ganha peso bem. É uma criança que não mama bem, então a criança está sempre com dificuldade de mamar, está sempre chorando, está sempre irritada. É uma criança que às vezes engasga com o próprio vômito, né? Então ela tem tantos episódios de refluxo que ela pode engasgar. É claro que eventualmente, uma vez ou outra, as crianças podem sim se sufocar, né, entre aspas, engasgar com o leite, isso é comum, mas se isso se torna algo frequente, que a criança sempre tem episódios de engasgo, isso acende a chavinha de que pode ser uma doença do refluxo, tá? Outra coisa importante é a gente prestar atenção nos sintomas de laringite, por exemplo. Aquele bebê que tem rouquidão, aquele bebê que tem muita tosse, aquele bebê que tem pneumonias de repetição, sintomas respiratórios. É claro que a doença do refluxo é um diagnóstico diferencial, a gente tem que pensar em várias outras causas aí, mas pode ser que essa criança apresente sim sintomas de doenças respiratórias. Então, quando a gente tem esses sintomas mais importantes, a gente deve sim investigar e pensar na doença do refluxo, tá? A doença do refluxo de primeira, a gente faz as medidas não farmacológicas, a gente não entra com medicação de cara, na maioria das vezes só medidas posturais vão melhorar esse refluxo. Então, o que são essas medidas posturais? É colocar o bebê para rotar, então deixar o bebê 15 a 20 minutos aqui no seu ombro, em pezinho, para que esse conteúdo tenha mais facilidade para descer. É inclinar o berço 30 graus, nunca usar travesseiros anti-refluxo, mas você pode inclinar o colchão ou inclinar o berço de acordo com a orientação do seu pediatra. Você pode colocar esse bebê para mamar em pezinho, né? Seja ele no peito ou seja ele na mamadeira. Então, mamar em pé também pode ser uma estratégia. Essas são as estratégias comportamentais, né? Que a gente pode mudar aí os hábitos da criança e na maioria das vezes a gente tem bons resultados apenas com essas medidas. E aí, se essas medidas não derem certo, a gente passa para outros tipos de tratamento, tá? A gente a gente deve investigar alergias alimentares, então uma das principais causas de doença do refluxo em bebês pequenos é alergias alimentares, como por exemplo a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então às vezes a gente faz um teste terapêutico de retirar a proteína do leite de vaca ou da mãe que amamenta, ou trocar a fórmula desse bebê para ver se tem alguma resposta, né? Então a gente pode fazer isso. A gente pode tratar com medicamentos, que aí são utilizados os inibidores de bomba de próton, são utilizados os remédios para melhorar o esvaziamento gástrico, como a domperidona, por exemplo, mas esse tratamento deve ser sempre individualizado e sempre pelo pediatra, tá? O diagnóstico da doença do refluxo, na grande maioria das vezes, é clínico. A gente não precisa de exames, nem de exames de imagem, nem de exames muito complexos para fazer o diagnóstico. A história vai nos ajudar a fazer esse diagnóstico. Em alguns casos, a gente pede exames complementares para afastar outras doenças, como, por exemplo, um ultrassom de abdômen, que pode afastar uma estenose hipertrófica de piloro, que é um músculo bem gordinho, em que a gente tem que operar, né? Tema para outro vídeo. A gente pede, por exemplo, um raio-x contrastado, que é um EED, aquele raio-x que a criança engole contraste, para a gente ver se não tem uma membrana duodenal, uma malformação do trato gastrointestinal. Então, a gente pode pedir esses exames para excluir outras causas. A gente pede muitas vezes um exame de urina para excluir infecção urinária, alguns exames de sangue podem ajudar, mas no geral, a gente não tem um exame específico para pedir para a doença do refluxo.
Inclusive, a gente vê muitos pacientes que chegam no consultório com ultrassom de abdômen e esse ultrassom viu lá, descreveu alguns episódios de refluxo, mas isso não fecha diagnóstico de refluxo. Se eu ficar tempo suficiente em qualquer criança, eu vou encontrar episódios de refluxo, isso não quer dizer nada. Tá bom? Existem exames um pouco mais específicos e aí a gente reserva esses exames para casos graves de refluxo, que são a pH-metria, que é um exame que a gente tem que colocar uma sondinha, muitas vezes o bebê tem que ficar internado para fazer a leitura, para realizar esse exame. A endoscopia é um exame que também pode ser solicitado para a gente pensar em alguns outros diagnósticos diferenciais, mas esses exames mais complexos a gente deixa para o especialista pedir ou para casos selecionados e casos muito graves. Mas é importante a gente diferenciar então o refluxo fisiológico da doença do refluxo. Outro tratamento que pode ser utilizado é usar os espessantes. Na maioria das vezes a gente não precisa usar as fórmulas AR, mas pode aí ser uma estratégia em alguns casos, mas isso sempre vai ser prescrito pelo seu pediatra ou pelo gastropediatra. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente tem são refluxos fisiológicos, refluxos que melhoram com a maturidade desse esfíncter do bebê, refluxos que não precisam de tratamento, que a gente não precisa estressar, tá bom? Então, na maioria das vezes, o seu bebê vomitador feliz vai ter alguns episódios de regurgitação. Lembrando que mesmo esses bebês que têm refluxo, eles sempre devem dormir de barriguinha para cima, tá? Para proteger contra a síndrome da morte súbita do lactente. O que a gente pode fazer é lateralizar a cabeça, caso eles apresentem regurgitação, o bebê não se sufoca com isso. Tá? A gente tem sim alguns estudos que mostram que a posição prona, ou seja, de barriguinha para baixo, pode melhorar alguns episódios de refluxo, mas prestem atenção, não estou orientando a ninguém fazer isso sem avaliação e sem orientação do pediatra, porque isso sim aumenta o risco da chance do seu bebê sufocar durante o sono. Então, aumenta a síndrome da morte súbita do lactente. Então, se você está fazendo uma soneca supervisionada ou se o seu bebê já se vira sozinho, como bebês maiores de 6 meses, que já conseguem virar e desvirar sozinho, essa estratégia até pode ser utilizada. A gente utiliza essa estratégia, por exemplo, nas UTIs neonatais, em que os bebês estão monitorizados. Então, muito cuidado para sair por aí colocando seu bebê de bruços para melhorar o refluxo. Existe alguns estudos que falam realmente que melhora por conta da anatomia, mas a gente precisa tomar muito cuidado com o sufocamento. Então, é sempre importante conversar com o pediatra, é sempre importante fazer isso de forma supervisionada, caso você opte por fazer, mas é legal citar isso, que também é uma medida que a gente pode fazer para os casos de doença do refluxo. Para o caso de refluxo fisiológico, nada a se fazer, continuar vivendo. Inclusive, o bebê que tem refluxo fisiológico nem sempre que precisa ser colocado para arrotar. Muitas vezes ele vai mamar no peito, vai adormecer e a gente pode colocar ele para dormir sem problema algum. Espero ter esclarecido um pouquinho das dúvidas relacionadas à doença do refluxo e ao refluxo fisiológico, que é tão comum aí no nosso dia a dia e na grande maioria das vezes não há nada para fazer. A gente deve apenas observar os nossos bebês, esperar que eles cresçam e que essa maturidade do esfíncter chegue para que eles parem ou diminuam aí a quantidade de regurgitações. Até o próximo vídeo.